Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wagner, professor de Geografia da Espinha Educacional, e hoje faremos uma revisão do capítulo 11, Relevo, agentes transformadores, estruturas e formas, tá bom pessoal? Professor, eu já fiz esse capítulo, mas lembrando a vocês que a gente está fazendo uma revisão do segundo bimestre, tá bom? E o capítulo 11 é um dos capítulos que estarão na avaliação que vocês farão em julho, tá bom, pessoal? Então vamos lá, para a gente não enrolar muito, a gente vai falar um pouco sobre alguns temas do capítulo 11, tá bom? Porque hoje eu vou ser um pouco mais objetivo. Como assim? Eu vou falar exatamente das questões que estão no Formes, tá legal? Então vamos lá. Bom, um dos primeiros assuntos fala a respeito dos agentes internos. No caso, eu vou falar de vulcanismo, tá bom, pessoal? Pessoal, agente, quando vocês ouvem falar em geografia, assim, principalmente no que diz respeito à formação do planeta, quando fala agente interno, agente externo, seria o quê? Seria o processo, tá bom? Que ocorre na formação de relevos. Por exemplo, o vulcanismo, ele é um agente, ele está agindo internamente no planeta para que haja essas transformações, para que haja a criação, a formação de um relevo, tá bom? Então, sempre que vocês ouvirem esse termo, agente, em geografia, quer dizer de o quê? De ação, tá bom? Tá falando que está agindo, no caso aqui, está agindo para formar, para criar montanhas, relevos em geral, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vulcanismo corresponde a toda atividade interna do planeta que envolve a liberação de magma, cinzas e rochas na superfície. Então aqui já está falando que o vulcanismo ele é um dos responsáveis pela modificação do nosso ambiente, tá bom? Do planeta Terra. Mas só que eu quero lembrar vocês de um detalhe, que aqui está falando agente interno, tá bom? Então o vulcanismo, ele age internamente, tá bom? Então o seu processo, ele ocorre no interior da Terra. Então quando há a erupção, o que ocorre? Expele um magma, não só o magma, cinzas e também materiais rochosos, tá bom? E quando há essa liberação de magma, essa lava, ela resfria-se rapidamente, se tornando parte do solo, tá bom? Parte daquele relevo. Mais uma vez, pessoal, quando há o vulcanismo, que é um agente interno, há uma liberação de magma, e essa liberação de magma, futuramente, se torna parte do solo, tá legal? E aí vai entrar um outro tema, que aqui já seria a questão 2. Aqui a gente está falando da questão 1, que se você quiser saber um pouco mais, é só ir na página 163, tá bom? E aqui na questão 2, que fala sobre os vulcões e a fertilidade dos solos, né? Então, quando há esse resfriamento da lava, essa lava se torna parte do solo. Mas há um detalhe aqui. Quando há a liberação desse magma, a lava ela traz consigo nutrientes muito importantes na hora da produção agrícola, tá legal? Então aqui vai explicar a questão 2, que fala basicamente o seguinte: por que a ocupação humana em áreas onde tem vulcões? Justamente por isso, porque o solo de áreas, de regiões onde estão situados os vulcões são solos férteis, tá bom? Que tem uma grande fertilidade. E em boa parte dessas regiões, as erupções vulcânicas podem ocorrer durante décadas, né, no intervalo de décadas ou de séculos. Então isso permite que algumas populações façam uma ocupação, desenvolvam ali uma atividade agrícola, devido à fertilidade do solo, tá bom? Tranquilo até aí, pessoal? Então vamos para o agente externo, tá bom?
até agora a gente falou do agente interno, que seria o vulcanismo, né? Ele age aonde? No interior do planeta Terra, tá bom? No interior da nossa superfície terrestre. Aqui a gente vai falar sobre agente externo. E um agente externo seria o quê? O intemperismo. Professor, o que é intemperismo? Processo de desgaste da crosta terrestre. O que isso quer dizer? Que o intemperismo, já está falando, ele ocorre na parte externa do planeta, tá? Já na superfície terrestre. E o que ocorre no intemperismo? O desgaste de algum relevo. Por exemplo, eu já falei isso numa aula também, uma videoaula que fala sobre a ação da água, né? Como assim, professor? Já ouviram aquele ditado? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Esse é um processo de intemperismo que ocorre no nosso ambiente, tá bom? Como assim? Com o decorrer dos anos, né, até mesmo dos séculos, o que ocorre? A ação das chuvas, a ação dos ventos podem provocar o desgaste de um relevo, né? Então, muitas vezes, há 100 a 200 anos, o relevo tinha um formato, mas com o passar do tempo, com a ação da chuva ou dos ventos, ou até mesmo da água salgada, o que pode acontecer? Essa rocha, esse relevo, acaba tendo formatos diferentes, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, a gente está vendo aqui, ó, uma rocha, né, que foi esculpida pelo vento e pela ação das águas, tá bom? Então, o intemperismo, que é um agente externo, ele tem a ver justamente com aqueles fenômenos, com aquelas situações que ocorrem na parte externa do planeta, tá bom? Aqui eu vou dar o exemplo da chuva e dos ventos, que ao longo do tempo vai desgastando o relevo, ele vai esculpindo o relevo ao longo do tempo. Por isso que algumas paisagens mostram formações rochosas bem diferentes do normal, né? Porque ali houve um intenso processo de desgaste do relevo, tá bom, pessoal? E o último tema, né, para que o vídeo não fique muito longo, e justamente falando daquela objetividade, eu estou falando das questões que estão no Forms, eu vou falar do escudo cristalino, tá bom? Aqui está escrito escudos cristalinos, que são as estruturas mais antigas de relevo, tá bom? Então eu vou mostrar um exemplo aqui de escudo cristalino para a gente mais ou menos ter uma ideia do que seria. Ó, seria essas formações aqui, ó, tá vendo? E o interessante dos escudos cristalinos, galera, é o seguinte, que muitas vezes a gente olha para o relevo assim, é um monte de pedra, né? É um morro. Mas só que no caso dos escudos cristalinos, e justamente como eles são as formações rochosas mais antigas do planeta, pode conter ali minerais metálicos, tá? É importante prestar atenção nessa parte, tá bom? Os escudos cristalinos geralmente contêm dentro da sua composição minerais metálicos, como ouro, manganês, ferro, níquel, entre outros, tá? Então aí a gente já vê uma importância econômica nos escudos cristalinos, tá bom, galera? Então o relevo, ele é importante em vários aspectos, tá? Tem tanto a questão da paisagem, né, para visita, exploração turística, mas antes dessa exploração turística ocorria também o quê? A mineração, a utilização dos relevos para um ganho econômico através dos recursos naturais, tá bom? Então, nos escudos cristalinos, preste atenção nessa informação, porque vai precisar na atividade de vocês. Geralmente contém o quê? Minerais metálicos, como ouro, manganês, ferro, níquel, entre outros. Tá bom, pessoal? Então,
era essa revisão que eu queria fazer para vocês. Eu falei basicamente das questões que estarão no Forms, e para que vocês possam responder essas questões com exatidão, basta consultar a página 163, além de ver o meu vídeo até o final, né? A página 164, que vai falar sobre a fertilidade dos solos, a página 167, que fala sobre intemperismo, tá bom? E a página 169, que vai falar sobre os escudos cristalinos, tá bom, pessoal? Antes, eu quero agradecer que boa parte dos alunos fizeram atividade na semana passada. Quem não fez, é importante fazer as próximas para que a gente não tenha problema na hora de computar as notas, né? Na hora de dar o resultado. E eu quero deixar um outro recado aqui para vocês, galera. A gente sabe que está tendo uma flexibilização, tá? Na movimentação de pessoas na rua, mas só que o coronavírus não acabou. Então eu quero deixar um recado para vocês. Foi para a rua? Vai para a rua? Use máscara. É esse que eu quero dar o recado para vocês, tá bom? Porque tem muita gente que não está tendo esse cuidado, e a utilização da máscara ela é fundamental para a gente evitar a contaminação do coronavírus. Tá bom, pessoal? Então, uma ótima semana para vocês, bons estudos e tudo de bom. Valeu!